Na manutenção, cada minuto conta. Cada máquina em perfeito funcionamento é um passo à frente. É sinônimo de retorno financeiro sólido e operação eficiente. Nós da Traxion entendemos como ninguém a importância de gerenciar a manutenção com excelência. Da gestão de ativos à manutenção preventiva, do controle de gastos à geração de relatórios, os líderes mundiais necessitam, mais do que nunca, estarem à frente do seu tempo. Hoje você vai presenciar o que há de mais avançado em gestão de ativos. Começa agora o lançamento do TrackOS Enterprise, o software industrial de manutenção para quem movimenta a nossa economia e o nosso PIB. O TrackOS combina recursos avançados de organização, controle e planejamento, além de contar com integração nativa ao SAP, certificação Partner Silver e disponibilidade na SAP Store. Nos próximos minutos, você irá conhecer as funcionalidades que vão mudar o modo como você gerencia sua manutenção. Olá, eu sou o Samir e estou muito feliz de ser o porta-voz da Traxion. Como um excelente manutentor, a organização e acesso rápido às informações são vitais para a rotina de manutenção. Mas o que isso significa para todos nós? O TrackOS Enterprise se destaca oferecendo uma organização completa de seus ativos. Por meio da hierarquia, você visualiza toda a sua planta, desde os elementos de maior complexidade até os de menor complexidade, em uma única tela. Todas as informações críticas dos seus ativos e status de suas manutenções são disponibilizadas instantaneamente e em tempo real por meio de QR Codes, um recurso simples, mas poderoso. É a maneira inteligente e organizada de catalogar e acessar dados essenciais. Obtenha o histórico detalhado de suas máquinas em um único escaneamento, identificando quais são os reais elementos que merecem atenção, eliminando a necessidade de idas e vindas dentro da fábrica que podem ser investidas em horas mais produtivas. Alcance a tão desejada mobilidade para os times de manutenção no chão de fábrica. Ao registrar todas as intervenções, reparos e manutenções realizadas, é possível obter um histórico completo que revela informações valiosas, como a frequência, a natureza das falhas e a análise de custos. Ter um histórico de manutenção dos ativos é fundamental para acompanhar o desempenho e as condições dos equipamentos ao longo do tempo. Com o TrackOS, você tem esse histórico na palma da sua mão, pronto para ser acessado, apenas com a leitura de um QR Code. Esta funcionalidade é nativa do TrackOS Enterprise e ilimitada, ou seja, você pode identificar todas as máquinas que quiser com os QR Codes gerados na plataforma. Nós da Traxion sabemos o quanto as rotas de inspeção podem ser cansativas. As constantes idas e vindas dentro das instalações entre diferentes pontos, especialmente os mais distantes. Sabemos que cada minuto gasto nessas rotas representa um tempo valioso que poderia ser utilizado de forma mais proveitosa. Por isso, investimos grandes esforços para trazer algo único para vocês. É com muito orgulho que anunciamos um novo recurso do TrackOS Enterprise, o cronômetro de executante. Esse recurso automatiza de vez o controle do tempo investido em cada atividade. Ao abrir uma ordem de serviço, o cronômetro é acionado automaticamente. Logo depois, o técnico insere qual operação será realizada, registrando o início da atividade. Durante a execução, o tempo está sendo contabilizado. Ao finalizar o cronômetro, ele pode inserir alguma observação da atividade. Por exemplo, ao iniciar o cronômetro, ele insere a operação e o cronômetro se inicia. Se o cronômetro contabilizar 2 horas, será registrado que o tempo gasto foi empregado na troca do rolamento do motor. Isso é similar ao apontamento de operação do SAP pelo PCM, mas a diferença é que agora o técnico de fato está cronometrando suas atividades em tempo real.
e o PCM acompanha e aprova o que de fato foi programado para a execução. Com o cronômetro de executante, você terá uma visão clara do tempo gasto em cada atividade, permitindo uma análise mais precisa do desempenho e da eficiência da equipe. Além disso, esse recurso ajuda na identificação de gargalos, possibilitando ações corretivas e otimizações nos processos de manutenção. Você tem a capacidade de identificar quais atividades consomem mais tempo, quais podem ser otimizadas e onde há possibilidade de melhorias de produtividade. O cronômetro automático das ordens de serviço proporciona exatidão e controle sobre o tempo investido. E também apresentamos mais uma ferramenta, a geolocalização das rotas. Ao utilizar o GPS, todas as rotas de inspeção são rastreadas e registradas. Você terá uma compreensão clara dos caminhos percorridos durante as atividades de manutenção. Isso permitirá identificar possíveis rotas mais eficientes, otimizando o tempo de execução e evitando deslocamentos desnecessários. Essa funcionalidade combina a tecnologia de NFC e GPS, permitindo o rastreamento e registro preciso de todas as rotas de inspeção, tanto em ambientes externos quanto internos. Com esse recurso, você terá uma compreensão clara dos caminhos percorridos durante as atividades da manutenção. Essa poderosa ferramenta de geolocalização estará totalmente integrada ao TrackOS Enterprise, proporcionando uma gestão mais eficiente, estratégica e inteligente das atividades de manutenção. Fique atento às atualizações, pois essas funcionalidades estarão disponíveis em breve, trazendo uma nova maneira de controle e inteligência para a sua indústria. A importância dos planos de manutenção na redução de custos é inegável. Ao implementar um plano de manutenção adequado, as empresas podem identificar e corrigir problemas antes que se tornem falhas catastróficas. É a famosa redução de corretivas não planejadas e aumento das manutenções proativas, focadas na identificação da causa raiz. Para organizar e maximizar o controle dos planos de manutenção, o TrackOS Enterprise divide as preventivas de duas formas. A primeira abordagem para o planejamento de atividades preventivas é por meio da gestão à vista, utilizando calendários. Os gestores e equipes podem programar automaticamente as tarefas com base na frequência recomendada para cada equipamento. Isso garante que cada máquina receba os cuidados periódicos necessários, eliminando falhas na programação e evitando o esquecimento de tarefas importantes. Com o TrackOS, agora você tem a funcionalidade de programação inteligente. Ao planejar seus planos de manutenção e ordens de serviço preventivas, você poderá distribuir as atividades entre os técnicos ou equipes responsáveis, estabelecendo as horas disponíveis para cada um realizar as operações atribuídas. Caso seja necessário realocar mais técnicos ou equipes, você pode verificar essa possibilidade na aba de calendários e também definir a prioridade das atividades, como ação imediata, muito urgente ou pouco urgente. Isso é bem similar com o que é feito no SAP na programação das operações das OMs. Você pode selecionar quantos executantes forem necessários para cada operação e informar a data e hora de início das atividades que serão executadas. Essa funcionalidade do TrackOS permite também que os técnicos registrem com precisão o tempo dedicado a cada atividade, utilizando o cronômetro das OS, enquanto o PCM pode comparar essas informações com a programação e distribuição das atividades planejadas anteriormente. Essa funcionalidade proporciona um melhor acompanhamento do tempo gasto em cada operação e otimiza a gestão da manutenção. Mas nós ainda vamos além. Reconhecemos que seguir rigidamente o manual do fabricante
ou uma periodicidade pré-determinada nem sempre é a melhor opção, especialmente quando se trata de ativos críticos. Por isso, oferecemos a possibilidade de associar os planos de manutenção preventiva com base na condição de uso de cada equipamento e até mesmo construir parâmetros limites para manutenção de acordo com a sua estratégia de produção. Partimos do princípio de que cada equipamento tem necessidades específicas ao longo do tempo, levando em consideração o contexto em que ele está inserido. Por exemplo, um motor elétrico em uma linha de produção alimentícia pode ter requisitos e demandas diferentes de um motor em uma linha de produção plástica. Por meio de coleta de leituras imputadas no sistema, como níveis de lubrificação, níveis de óleo, temperatura, entre outras diversas variáveis, é possível utilizar esses dados para determinar o momento adequado de abertura de uma ordem de serviço preventiva, levando em consideração a condição de uso do ativo. Essas peculiaridades são consideradas e você tem a possibilidade de estabelecer limites no sistema, ajustando o plano preventivo com base nessas informações. Além de coletar e inserir os dados manualmente na plataforma, agora o TrackOS Enterprise conta com o conector OSIsoft PI nativo, desenvolvido especialmente para quem possui históricos de dados de manutenção. Com essa integração, você poderá unificar e automatizar toda a sua gestão de manutenção de forma online, aproveitando ao máximo seu valioso histórico e trazendo esses dados para automatizar tudo em uma plataforma totalmente online. Com base nessa análise, o sistema é capaz de gerar automaticamente uma ordem de serviço preventiva, permitindo a realização de manutenção antes que ocorra algum problema. Essa abordagem proativa contribui para a redução de paradas não programadas, prolonga a vida útil dos equipamentos e otimiza a alocação de recursos. Vamos ver isso na prática. Através dos pontos de medição coletados em campo, você imputa as informações como lubrificação, nível de óleo, pressão, litros, horas trabalhadas ou ciclos de diversas variáveis offline dentro do seu plano de manutenção. Todos esses dados são processados por algoritmos que vão automatizar seu plano preventivo. Esse processo evita intervenções exageradas ou insuficientes, ajustadas às necessidades reais de uso de cada máquina. Por exemplo, ao registrar a pressão de uma bomba, esse dado será utilizado para determinar o parâmetro limite de intervenção na máquina. Quando a pressão atinge o limite pré-definido, o TrackOS gera automaticamente uma ordem de serviço, com responsáveis designados, itens a serem levados a todos os detalhes e necessários para realizar a intervenção. E o melhor de tudo, todas essas informações são sincronizadas automaticamente com o SAP ou qualquer outro ERP. Em se tratando de acompanhamento em tempo real, oferecemos uma modalidade de manutenção exclusiva, a integração completa entre monitoramento online, software de gestão da manutenção e SAP. Essa integração revolucionária significa que, ao integrar nossos sensores e TrackOS ao SAP, você fecha o ciclo de identificação e correção de falhas. Ou seja, desde o diagnóstico inicial até a abertura da ordem de serviço, a intervenção no equipamento, o fechamento da OS e a geração de relatórios, todas as etapas são integradas em um único fluxo de trabalho. O monitoramento online de ativos coleta dados em tempo real sobre o desempenho e condição operacional dos equipamentos. Com esses dados, o sistema utiliza algoritmos avançados para identificar tendências e padrões de falhas ao longo do tempo, calculando automaticamente o MTBF para cada ativo. Essa automação elimina a necessidade de coleta e cálculos manuais, fornecendo uma visão precisa e atualizada.
Isso resulta na redução do MTTR, agilizando o tempo de resposta para reparos e intervenções. Quando uma falha potencial é detectada em um equipamento monitorado, o sensor notifica automaticamente a equipe de manutenção responsável. Ao receber a notificação, os técnicos têm acesso imediato a informações detalhadas sobre a falha, histórico de manutenção do equipamento e procedimentos recomendados para correção. Com todas essas informações disponíveis no aplicativo do TrackOS, os mantenedores podem iniciar a intervenção imediatamente, sem a necessidade de buscar ou consultar informações adicionais. O sistema registra de maneira automática e precisa o tempo gasto em cada etapa do processo de reparo, desde a abertura da ordem de serviço até o fechamento. Tudo isso resulta em uma resposta mais ágil às falhas, menor impacto na produção e redução a quase zero o risco de falhas inesperadas, sem a necessidade de etapas processuais em softwares externos. O fechamento dos relatórios dos indicadores de manutenção é sempre um desafio para os gestores. Coletar dados, analisar, comparar com históricos e realizar o planejamento correto podem ser tarefas complexas e propensas a erros humanos, como rasuras e omissões. Com o TrackOS, você terá acesso a recursos avançados de acompanhamento em tempo real. No gerenciamento de ordens de serviço, o TrackOS oferece uma solução completa. Todos os detalhes, desde a descrição do problema até as ações tomadas, são registrados e armazenados no sistema. Com o histórico de todas as OSs, você terá um controle preciso sobre o andamento das atividades de manutenção, permitindo uma análise de desempenho por meio de relatórios precisos. Através da geração de dashboards de indicadores automáticos e detalhados, você acompanhará a porcentagem de manutenções preventivas em comparação com as corretivas, por status e prioridade. Com todos os indicadores centralizados, o sistema é capaz de calcular a confiabilidade e disponibilidade de seus equipamentos de maneira automática. A gestão de custos também é uma parte essencial do sistema, permitindo acompanhar e controlar os gastos relacionados à manutenção de forma detalhada. Você gerencia os desvios de todos os custos da manutenção. Com tudo isso, seu planejamento anual fiscal é melhor embasado, já que você tem acesso a todas as informações sobre os gastos com manutenção ao longo do tempo. Esses dados são essenciais para o planejamento estratégico e podem ajudar na alocação de recursos de forma mais eficiente, garantindo que os orçamentos sejam bem planejados e que haja uma previsão precisa dos gastos futuros. Nós da Traction entendemos que os indicadores padrões de manutenção podem não ser suficientes para atender todas as necessidades da sua operação industrial. Por esse motivo, nosso time de especialistas está trabalhando no desenvolvimento de um conector Power BI, exclusivo para o TrackOS. Com essa nova funcionalidade, você poderá criar e personalizar os indicadores essenciais para a sua operação diretamente nos dashboards do TrackOS Enterprise. Com isso, será possível combinar os indicadores de manutenção que você já conhece da plataforma da Traction com os específicos e indispensáveis para o seu negócio. Essa integração proporcionará uma visão ainda mais completa e detalhada do desempenho da sua operação. Estamos empenhados em disponibilizar essa funcionalidade em breve na nossa plataforma, para que você possa ter acesso aos indicadores sob medida para a sua operação industrial. Com o conector Power BI da TrackOS, você terá uma solução ainda mais poderosa para tomar decisões informadas e impulsionar a eficiência e a produtividade do seu processo de manutenção. Antes, para gerar os dashboards de indicadores de manutenção, você precisava acessar o computador, memorizar os códigos de transações do SAP, inserir manualmente
todos os apontamentos das ordens de manutenção que os técnicos fizeram no sistema. Agora, com a integração do TrackOS e SAP, tudo isso fica no passado. Faça apontamentos de OMs diretamente pelo celular em qualquer lugar da fábrica e obtenha seus indicadores de manutenção de forma automática em dashboards. Todas as informações são automaticamente espelhadas, eliminando a necessidade de imputar várias transações no SAP. E o melhor de tudo, o aplicativo do TrackOS Enterprise funciona perfeitamente, mesmo em ambientes sem conexão com a internet. Sua equipe de manutenção pode contar com ele a qualquer momento na sua versão offline. Agora veja como o TrackOS Enterprise se integra ao SAP. Como mencionamos, os profissionais de manutenção em campo têm acesso imediato às transações do SAP. A partir de hoje, você realiza os apontamentos de OMs em um clique. Ou seja, o tempo que você levava antes, agora é utilizado de maneira produtiva. A mobilidade e integração entre o TrackOS e o SAP também inclui a gestão de estoque. Com esse acesso, você poderá monitorar o almoxarifado, identificar necessidades de reposição ou peças sobressalentes e acompanhar a movimentação e consumo dos materiais. A integração com o SAP garante a sincronização automática das informações, evitando duplicidade de registros e proporcionando maior controle e visibilidade do estoque em tempo real. Assim, você planeja e gerencia seus suprimentos de forma estratégica. Nos dedicamos a entender as nuances da sua rotina para identificar os requisitos-chave e trabalhar em estreita colaboração com você na integração do TrackOS e toda a sua operação. Através de uma metodologia rigorosa, desenvolvemos em conjunto uma blueprint detalhada dos seus processos e como ele será estruturado no sistema. Essa abordagem colaborativa nos permite dimensionar perfeitamente o projeto às suas necessidades operacionais, garantindo que cada etapa do seu processo seja integrada e otimizada. A integração entre o TrackOS Enterprise e o SAP é feita de forma nativa, através de um conector exclusivo. Nossa equipe de especialistas mantém constante contato com seu departamento de TI para garantir um processo coordenado, transparente e seguro desde o início. Falando em segurança, todo o cruzamento de dados é realizado de forma completamente segura e sem qualquer exposição de informações. Mantemos rigorosas camadas de proteção, juntamente a uma certificação internacional para garantir a confidencialidade dos dados. Na construção de um produto robusto e que atenda às necessidades do cliente, é preciso escutar quem mais utiliza ele. É por esse motivo que quem é cliente Traction já sabe. Escutamos atentamente suas dores e sugestões, na busca de melhorar sempre o que já são os melhores produtos do mercado. A todo tempo, o time de tecnologia da Traction desenvolve novas ferramentas, que foram pensadas para facilitar e otimizar ainda mais a rotina de manutenção de quem está na linha de frente da indústria. O processo de desenvolvimento de novas ferramentas é por vezes longo, envolvendo diversos times e pessoas concentradas em aprimorar os produtos, considerando os mínimos detalhes. Escutamos ativamente as dores dos clientes em relação a layout ruim, etapas pouco detalhadas e apontamentos de horas pelo celular, visando entregar a melhor solução possível para nossos clientes. Cuidamos de todos os detalhes para garantir a melhor usabilidade e experiência para você. Assim, buscamos garantir que nossas ferramentas sejam altamente eficientes, confiáveis e estejam alinhadas com as suas necessidades reais. Esse tipo de desenvolvimento acelerado e assertivo só é possível com a ajuda dos técnicos, planejadores e mantenedores que compõem as equipes de empresas que são clientes da Traction.
vamos supor que eu não tivesse o TrackOS, vamos voltar no tempo lá. Então, chegariam as ordens, as folhas, prioridade qualquer um colocaria e quisesse lá, então os meninos iam atender primeiro que chegasse. A gente tinha uma cultura extremamente reativa, né? A gente estava sempre correndo atrás dos problemas que apareciam no dia a dia. Existia uma dificuldade do time de operações e nossa também de entender o que era prioridade, porque a gente, né, tinha uma série de tarefas, era realmente um pouco difícil nesse sentido. Então ele pegava folhinha por folhinha e ia lançando no Excel para conseguir gerar esse gráfico. É um esforço muito grande para você gerar um indicador. Quando o Rodrigo assumiu, então ele fez, né, uma espécie de planilha Excel, né, que meio que facilitou, né, porque o solicitante já preenchia o campo dele. Então eu teria que preencher somente o campo do executante, seria manutenção. Né? Mesmo assim, ainda abriu a planilha lá, pô, no set de somente leitura. Espera aí um pouquinho e tal. Pô, fecha a planilha pra mim aí e tal. Não, pera aí, tô terminando aqui, já fecho. Daí o cara fechava, ele preenchia e tal. E às vezes dava-se conflito de perder os dados, né, na hora do preenchimento. Então, ainda assim, era dificultoso. E a gente também teve já tive experiência com outros aplicativos também, né? Mais complexos, menos complexos. Os menos complexos eram muito rasos também, aí faltava uma profundidade para você ter uma base de dados legal ali. E os que eram muito complexos, você acabava ficando travado com excesso de informações para poder fechar um OS. Então o problema ali era até fechar um OS ou até na abertura também. Então você ficava travado em fazer todos os processos ali para você abrir. A mesma coisa, o operador ele perdia muito tempo lá, fazendo todos aqueles processos lá para poder conseguir fechar aquela ordem. Com o TrackOS não, então você tem a facilidade do início do processo até o final. Então o operador ele vai lá, ele tem uma facilidade, tira a foto, consegue inserir ele rapidamente ali, ele abre a solicitação, ele fala se é emergencial ou não. E depois que ele executa, ele não perde muito tempo também no fechamento. Não é aquele processo travado que ele tem que... Se é alguma coisa simples ali, que não precisa de muita informação, ele consegue tirar uma foto, colocar um comentário, acabou, fechou. Ele não tem todo aquele roteiro lá para poder seguir e ficar travado naquilo com informações que de repente para aquela situação não é. E quando você tem uma situação mais complexa, claro que você consegue colocar todas as informações, colocar arquivos ali. E uma parte legal também do TrackOS é que ele não é só essa abertura e fechamento de OS, né? Você também tem uma integração tem inventário. Então, pô, a parte de planos ali é excepcional. Então, isso facilita muito, você desonera muito o nosso tempo ali. Então, é mais uma parte de acompanhar. Os indicadores, eles são... Pô, já tem os indicadores na plataforma, você não precisa perder tempo fazendo isso aí. Então, você consegue ir lá, acompanhar. E depois que a gente implantou, né, as rotinas, os planos de manutenção preventiva, né, bem alicerçados por uma ferramenta que fazia parte desse trabalho praticamente sozinha, desde que a gente imputasse os dados corretamente, né, isso trouxe para a gente, né, uma facilidade muito maior em programar a agenda dos técnicos, né. Então, a gente já tinha de onde buscar esses dados, né, o que é importante fazer, né, quais são os ativos críticos, né. Eu vou conseguir realmente, né, consolidar essas atividades preventivas com as corretivas, o que faz sentido eu encaixar nessa semana. Então, a ferramenta também trouxe para a gente, né, essa facilidade muito grande de entender um contexto mais macro do que estava acontecendo na empresa. É um software bem tranquilo de se implementar, é um software fácil, né? E ele consegue gerar para a gente dados que eu nunca ia conseguir gerar se eu não tivesse um sistema como esse. Então você consegue enxergar, monitorar, né, e melhorar o seu processo com todas essas informações. A infinidade de possibilidades de agrupamento dessa informação e de tratamento dessa Big Data, ela é uma das coisas que assim, transformou demais, né, a forma como a gente fazia a gestão da manutenção. Porque antes eu gastava muito tempo gerando isso e pouco tempo interpretando, né? Porque afinal de contas nós temos recursos finitos. Quando a gente passa a gastar menos tempo elaborando esses gráficos, a gente tem mais tempo para começar a de fato fazer nossas inferências, a interpretar aquela informação, e aí que entra o trabalho de engenharia para melhoria contínua. Existe uma disponibilidade muito grande, tá? Da equipe da Traction para atender a gente nesse sentido. Lá atrás não foi diferente. Né, eu diria que o nível de serviço ele foi mantido a todo momento. Desde o primeiro dia que a gente fechou o contrato até os dias de hoje, é um relacionamento muito aberto, muito franco e
né, sempre buscando melhorar a ferramenta de uma forma, né, estruturante, né, ou seja, não é só atender na minha dor, né, de uma forma que a gente consiga replicar essa melhoria e usar essas funções novas que possam ser desenvolvidas como benefício para todos os clientes, que é uma coisa que é bem visionária aí do sistema, sabe? São melhorias pensadas para o profissional de manutenção, seja lá qual for a área de atuação dele e de novo, sempre em contato, sempre buscando entender se essas melhorias que foram implementadas estavam ali fazendo diferença na nossa operação, no nosso dia a dia. E a hora que eu sentei no sofá ali para aguardar a minha vez ali, eu já sentei, abri o celular, bom, deixa eu ver aqui. Não, tá rodando, tem essa aqui em progresso, essa aqui também tem progresso. Essa aqui eu posso liberar agora também, eu já entro na fila da outra, então, ou seja, tá tudo rodando, a gente consegue visualizar normalmente pelo celular, via aplicativo, então não tem comparação. A Traction tem alcançado reconhecimento internacional como a empresa de maior crescimento no setor industrial nos últimos anos. Nossa expertise em monitoramento online nos permitiu alcançar conquistas extraordinárias, incluindo a obtenção da patente concedida pelo renomado USPTO, um dos órgãos patenteadores mais respeitados do mundo para a nossa tecnologia inovadora de detecção de falhas baseada em inteligência artificial. Essa patente representou um marco significativo para a nossa empresa, mas estamos prontos para dar um passo ainda mais importante. Agora, estamos aplicando essa mesma tecnologia no TrackOS Enterprise, através de um módulo operado com o apoio da nossa inteligência artificial, inaugurando o conceito de manutenção assistida. Um dos aspectos mais fascinantes da manutenção assistida é a habilidade da inteligência artificial em fornecer recomendações de ações futuras. Vamos supor que estamos acompanhando o indicador RAV, valor de reposição do ativo. Esse indicador nos revela o momento em que realizar manutenção de um ativo se torna mais custoso do que realizar a substituição completa. Por meio da nossa inteligência artificial, acompanhamos continuamente esse indicador e quando ele ultrapassa o limite saudável de manutenções, enviamos um alerta automático, indicando que é hora de considerar a troca do ativo, pois o valor de suas manutenções está mais caro do que da sua depreciação. Com base nesses dados, a IA fornecerá recomendações sobre a decisão de realizar uma manutenção contínua do ativo ou avaliar a substituição por um novo, levando em conta tanto a eficiência operacional quanto a economia financeira de longo prazo. E a Traction foi além. Hoje temos o prazer de compartilhar com vocês uma ferramenta 100% nova, os Insights para a gestão de manutenção. Agora, essa nova ferramenta faz a análise das informações coletadas de todas as OS geradas pelo sistema. O TrackOS é capaz de gerar alertas quando o tempo necessário para realizar uma determinada operação, dentro de uma ordem de serviço, ultrapassa a média dos tempos anteriores. Isso significa que, ao analisar as atividades de manutenção, a IA identifica automaticamente casos em que o tempo gasto difere significativamente do tempo médio esperado. Explicando melhor, dentro de uma mesma ordem de serviço, podem existir operações como troca de um rolamento, lubrificação ou limpeza. Se, por exemplo, a média de tempo para realizar uma lubrificação de um equipamento é de 2 horas, mas o técnico leva 4 horas para realizar a sua operação específica, o PCM receberá um alerta informando que a atividade levou mais tempo do que o planejado, ou do que o habitual para essa mesma atividade. Essa funcionalidade permite o acompanhamento detalhado do tempo gasto em cada operação de manutenção, ajudando a identificar áreas que podem exigir mais atenção ou melhorias. Ao identificar desvios significativos em relação à média histórica, você recebe alertas instantâneos quando uma atividade excede o tempo esperado. A capacidade de oferecer essas recomendações é possível graças aos dados que coletamos dos milhões de ativos ao redor do mundo. Ao todo, são emitidas centenas de milhares de ordens de serviço por mês no nosso sistema. Essas informações combinadas nos permitem um benchmarking sem precedentes entre máquinas. Os insights para a gestão de manutenção estarão disponíveis na plataforma a partir do ano que vem. E agora, o momento mais aguardado. Estamos extremamente felizes em anunciar nossa grande novidade. A Traction irá integrar com a tecnologia da OpenAI.
Com essa integração, você terá acesso a um recurso revolucionário. Em questão de segundos, o TrackOS será capaz de gerar um roteiro completo de manutenção para qualquer tipo de máquina. Imagine que você seja responsável pela manutenção de uma linha de fabricação de automóveis. Nessa linha, você tem um robô de soldagem que está apresentando falhas, e você não lembra onde está o datasheet do fabricante. Aí então, você pergunta para a AI, que irá gerar todos os procedimentos preventivos, desde a verificação através das rotas sensitivas, ajustes e até mesmo a substituição de peças, se necessário. Ou, por exemplo, você esqueceu de como fazer o checklist de verificação de 4.000 horas do compressor GA75. Novamente, vamos perguntar ao sistema, que tem acesso a milhões de manuais de fabricantes. Em questão de segundos, o TrackOS irá gerar um roteiro completo de manutenção, fornecendo instruções detalhadas sobre como solucionar o problema. Incrível, né? Você terá acesso a um guia passo a passo para qualquer tipo de máquina, uma gestão de conhecimento automática jamais vista. Com a integração da tecnologia do OpenAI, estamos redefinindo a forma como a manutenção industrial é realizada. Essas são só algumas das diversas possibilidades que jamais foram vistas na manutenção. Com a categoria de manutenção assistida, você pode realizar ações que antes eram inimagináveis. É a inteligência artificial a serviço da manutenção. O TrackOS Enterprise da Traction redefine a gestão de ativos, oferecendo uma solução completa e integrada que reúne mobilidade, inteligência artificial e controle em um único sistema. O TrackOS existe para entregar resultados sólidos e reais, e não apenas para impressionar. Ele revoluciona a forma como você gerencia suas operações, proporcionando eficiência, confiabilidade e retorno financeiro. Todos os recursos do TrackOS Enterprise são a materialização do nosso compromisso em estar sempre à frente, oferecendo soluções avançadas e alto desempenho para empoderar profissionais de manutenção por meio da tecnologia Traction que você já conhece. Nosso objetivo é estabelecer uma relação de parceria, onde a tecnologia atua como um apoio valioso, sem substituir, é claro, o conhecimento e expertise daqueles que vivem e respiram as dificuldades do chão de fábrica. Vamos continuar ouvindo atentamente vocês para construir ferramentas que vão colaborar na rotina de todos os profissionais de manutenção. Obrigado a você por fazer parte dessa transformação. E até a próxima!